Bom, esse é o nosso sexto webinar, né, da semana do Isabel, né? Eu creio que é uma das áreas mais importantes dentro do Isabel, né? Entendendo e utilizando corretamente as regras de descagem do Isabel, tá? Bom, meu nome é Alberto Santos, engenheiro eletrônico de telecomunicações, né? Deixa eu habilitar o pessoal. Trabalhei 11 anos operadora, né? Isso foi muito bom. Aí eu tive uma base muito boa em telecomunicações, na área de desenvolvimento de sistema e comunicação de dados, né? E hoje sou CEO do Portal do Saber, né? É uma empresa, na verdade, eu tenho mais de 17 anos de experiência de VoIP, né? Em 2003 que nós iniciamos essa parte do VoIP, em 2004 conheci o Asterisk, e desde então a gente tem investido bastante nessa área, com Twixbox, Elastix, Isabel agora, né? Já formei mais de 6.800 alunos em diversas cidades, quase todas as capitais do Brasil. Fui 2 vezes em Portugal, 2 vezes em Angola, e além de os cursos em videoaulas, que é o que o pessoal mais tem utilizado hoje em dia, né? Fiz certificado CCNA e CCNP, como né, operadora trabalhava com Cisco direto, então fiz as certificações deles, além do certificado SE, Elastic Engineer, Certified Engineer, né? Eu adquiri em Barcelona, estava ministrando curso em Portugal, e uma das semanas era a certificação, e daí eu desloquei até Barcelona fazer o meu certificado, né? E eu renovei em Montevidéu, né, como eles estavam formando vários instrutores para a certificação em Elastix. Aí eu fui lá no caso, além de renovar a minha certificação, que já tinha passado 5 anos, né? Aí eu renovei como sendo instrutor da certificação da XISC. Tá bom, eu já estou gravando, sim, tá? Então, aqui é o meu código do ECE, ministrei 2 palestras na Campus Party, e aqui algumas fotos de algumas turmas lá, a maioria deles em São Paulo, né? Então, Portal do Saber, né? A empresa de TI e Telecom, nós temos mais de 18 anos no mercado, né? Então, a gente sempre trabalhou nessa área de tecnologia, tá? O foco principal hoje é network e tecnologia, na verdade, conectar as empresas para gerar oportunidade de negócio, né? Então, quem quiser soluções de PBX na nuvem, CFTV na nuvem, revenda vivo, claro, né? A gente tem bastante parceria, parte de outorgas, parte de licenciamento também, tá? Treinamentos, né? A parte de treinamentos, já treinamos muita gente acho que nós iniciamos o treinamento em 2005, 2006, na época era só VoIP, né? Aí depois fizemos treinamento de Asterisk, né? Tá? Então, os nossos treinamentos, hoje praticamente presencial por causa da pandemia, nós cancelamos, né? A maioria tudo baseado em videoaulas, né? É o que o pessoal tem comprado muito. Marketing digital de resultado para as empresas aumentarem o faturamento, criar relacionamento. Marketing é uma área que nós investimos bastante, é uma área que vale a pena vocês investirem, que dá muito resultado, né? Sabendo criar estratégicas de funil, montar um bom funil, oferecer uma boa oferta, o pessoal vai acabar adquirindo o teu produto, né? Fazer só uma revisão bem geral aqui. Isabel, né? Distribuição de servidor comunitário. Na verdade, é o conceito do pessoal do Elastix, né? Ter vários serviços no único servidor. Telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail, colaboração, tudo isso interligado no único servidor, né? É software livre GPL, né? 2, né? Pode se copiar, distribuir e modificar livremente, tá? Essa é a grande vantagem de ser software livre. Você tem acesso ao código-fonte, então você pode alterar conforme a sua necessidade, né? Você não está preso ao código, né? É distribuído como imagem isso, basta ir lá no isabel.org, fazer o download e praticamente 10, 15 minutos você faz uma instalação facilmente, respondendo coisas básicas, né? Então, ele é tudo baseado no Linux, é CentOS, versão 7, né? O Asterisk, que é 11, 13, 16, tá? O Isabel PBX é o que faz a interface gráfica, né? A configuração do Asterisk modo gráfico, é o antigo FreePBX, né? RilaFax, Padfax, Postfix, e-mail, além de vários modos de código aberto. Lá no ADD11 tem vários módulos a mais que você pode instalar, caso você tenha necessidade. Call Center é um dos módulos ali, né? Tá? Mais de 3 milhões de downloads, contando com Elastix. Então, é um produto já bem estável, bem utilizado no mercado todo. Tá? Então, essa é a estrutura do Asterisk, né? Ou seja, você tem um plano de descagem, que está praticamente... Tem vários arquivos conf, né? Nesses arquivos conf que você faz toda a parte de configuração.
o que a gente vai ver está tudo praticamente no extensions.conf, né? Para a parte de regras de descarte, né? A gente vai fazer na interface gráfica, mas na verdade ele está jogando tudo dentro desse arquivo extension.conf, tá? Então, através desses arquivos de configuração, ele carrega, joga na memória do servidor e tudo que está na memória que é executado. Ele não executa o que está no arquivo, é sempre o que está na memória do servidor, tá? O CLI, como na interface, né, na verdade é uma interface para você, em tempo real, você ver o status pode ser de um ramal, pode ser de um tronco, vários status que você recebe em tempo real, tudo que está acontecendo dentro da asterisco. Se deu algum erro, é só você rastrear, ele vai mostrar o código do erro, e pelo erro você consegue descobrir o que está acontecendo no teu servidor, tá? Então, é algo importante vocês entenderem e utilizarem, principalmente para descobrir algum problema, né? Então, o CLI é a primeira coisa que você faz, entra no CLI e monitora o que está acontecendo. O asterisco é modular, então tem vários módulos, aqui é tudo extensão SO, na verdade ele já está compilado, então basta você carregar ou descarregar, é só load ou no load ali, dentro do arquivos módulos.conf, você habilita ou desabilita o módulo para carregar. Isso é mais para quem precisa instalar o asterisco em um hardware de baixo custo, que tem pouca memória, pouco processamento. Aí você descarrega um monte de módulos. Normalmente, no dia a dia, o pessoal não tem o costume de descarregar, a não ser que você vai colocar um módulo novo, H323, vamos supor, por algum motivo você precisa, aí você tem que compilar o H323 e carregar o módulo H323, então você vai aumentar os recursos, né? Fora isso aqui não vai causar muito consumo de memória e nem processamento, o fato do módulo estar carregados e sem que você utilize, né? E isso aqui são interfaces para você comunicar com a asterisco, através de AGI, AMI, ARI no caso, né? Então, através disso, qualquer linguagem de programação, você consegue conversar com o asterisco e gerenciar ele, ou requisitar um determinado valor e trabalhar com esse valor, esse tipo de coisa, ou configurar o próprio sistema. A interface gráfica, lá no caso do Isabel PBX, usa o tal do AMI, né? Se você for lá no manager.conf, você vai ver uma conta, uma senha, através dessa conta da senha, que no caso, a interface gráfica, feita em PHP lá, que tem acesso ao asterisco e consegue fazer as modificações dentro do asterisco, tá? Então, o Isabel PBX é a interface gráfica que converte, ele pega aqui na interface gráfica, tem vários módulos, né? Grava o que você faz na interface gráfica, ele grava tudo num banco de dados, até algumas variáveis estão no HDB, né? Então, através quando você roda um scriptzinho, quando você clica na barrinha vermelha, ele roda esse script, pega tudo que está nesse banco de dados e gera os arquivos conf, né? E atualiza e dá um reload no sistema. Então, basicamente é isso a interface gráfica para o asterisco. Mas, na verdade, do ponto de vista, é o código de asterisco que é o que realmente comanda o sistema, tá? Na verdade, o fato de guardar no banco de dados é só uma maneira mais fácil de organizar e restaurar os dados também, né? Mas, na verdade, o que realmente está valendo são os arquivos conf do sistema, que ele dá um reload, é o que está valendo os arquivos conf. Na verdade, esses são os arquivos conf, né? Tá? Então, o extension.conf é onde praticamente você faz 90% de toda a configuração está dentro desse arquivo. O extension addition é tudo feito pela interface gráfica, pelo Isabel PBX, né? E o custom é se você quiser customizar, tá? Então, tem vários arquivos que você pode mexer nele e tem alguns que você jamais pode mexer, né? Tudo que tem terminação addition, não altere nada que é feito pela interface gráfica, você vai perder tudo que for alterado dentro desse arquivo, tá? Então, tem muita gente que comete erro, altera esse arquivo, e depois, quando a pessoa clica na barrinha vermelha, você perde tudo, tá? Então, o que a gente vai ver é algumas outras funcionalidades dentro do Extensions, né? Na verdade, eu vou explicar para vocês só o básico para vocês entenderem como é que se cria aquelas rotas, no caso, as regras de descagem aí para determinar quais rotas você vai pegar de saída, né? Então, isso aqui são regras de descagem do asterisco, né? Para você entender a interface gráfica, primeira coisa você tem que entender como é que o asterisco funciona, tá? Então, isso daqui que eu vou mostrar como é que funciona. Imagina que
imagino que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar ou usou alguma coisa, né? Utilização de patterns, né? Então, existe a regra, isso do asterisco, a letra X é uma posição para um número, né? E varia de 0 a 9, tá? Então, em alguma condição, você quer que seja um número de 0 a 9, então, na verdade, você vai colocar a posição X. A letra Z é de 1 a 9, ou seja, ele exclui o zero. Em alguma situação, você não precisa do zero. Então, é só de 1 a 9, então você pode utilizar aqui o Z, né? Tá? Que é de 1 a 9. E o N é de 2 a 9, então excluiu o 0 e o 1 também, tá? Então, você pode usar a letra X, o Z e o N, dependendo da situação, tá? Ou você pode usar colchete. Quando você usa colchete, isso significa que todos esses números que estão dentro desse colchete é para uma única posição dentro de um plano de descarte, tá? Então, na verdade, se você colocar essa sequência aqui, 1, 2, 3, esse 7-9 significa de 7 até 9. Por isso que aqui está 1, 2, 3, 7, 8 e 9, tá? Então, é uma maneira mais fácil de você não ter que descartar. Podia escrever 7, 8, 9 aqui, ia dar na mesma, né? Ou podia ser do 5 até 9, né? Então, era 5-9, tá? Então, isso aqui significa que é um único dígito e os dígitos podem ser um desses daqui. Um desses, no caso aqui, são 6 dígitos, né? Tá? Então, é uma outra expressão que você pode fazer para limitar caracteres. Tá? Igual o N. O N, eu poderia colocar na mesma expressão que, como é 2 a 9, é só colocar 2-9, fecha colchete. Eu estou substituindo o N, né? Tá? Seria outra maneira. O Z, eu poderia colocar 1-9. Aí eu estou dizendo que é de 1 a 9, excluindo o 0, né? Seria outra anotação. O ponto, quando você usa o ponto, ele significa um ou mais caracteres, tá? Ou seja, significa que a partir daquela posição, você tem que ter um caractere a mais, né? Ou um ou mais caracteres, 2 ou 3 ou 4, né? Então, na verdade, esse ponto aqui, apesar que tem muita gente que gosta de usar, porque às vezes fica mais fácil criar regra, mas é bom você tomar cuidado. Eu sugiro usar o mínimo possível, porque isso aqui vai gerar muita confusão, tá? Então tem que tomar um cuidado para você usar o ponto ou uma exclamação também. Exclamação é quase igual ao outro, só que é 0 ou mais caracteres, tá? Então se você colocar uma exclamação, vamos supor, colocou 4 dígitos e colocou um ponto no final. Que significa que tem que ter no mínimo 5 dígitos, né? Porque aqui ele diz um caractere a mais. 5 ou 6 ou 7 e assim por diante. O exclamação, se for 4 caracteres mais a exclamação, que pode ser 4 dígitos, né? Ou 5, ou 6, ou mais, né? Tá? A única diferença é isso. O ponto, ele tem que colocar um caractere a mais, e a exclamação não põe nenhum caractere a mais, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos básicos aqui, para vocês entenderem, e depois vou fazer na própria interface gráfica, simular algumas situações aí no dia a dia, tá? Aí deve surgir dúvidas para você, a gente ver como é que a gente pode criar algumas regras que atendem a qualquer situação, né? Então, regra de descagem do asterisco, utilizando aquela notação que eu vi na tela anterior. Esse underline aqui é notação de asterisco, tá? Para vocês, na interface gráfica não interessa, mas toda vez que você for usar um pattern, no asterisco, você tem que começar a programação com underline e os códigos ali, tá? Isso é a regra de notação do asterisco, né? Então, 61xx, o que significa isso? O x é de 0 a 9, aqui é de 0 a 9. Então, significa qualquer coisa que eu discar 6100 até 6199. Tá? Então, ele pegou uma faixa de 100 números, né? Tá? Então, seria 6100, 6101 e assim por diante, até chegar 6199. Tá? Então, é como se fosse 100 posições aqui. Se fosse ramais, seria uma faixa de 100 ramais. Tá?
essa é a vantagem de usar o pattern, senão você teria que reescrever o código diversas vezes para cada número, né? Tá. 61ZZ. Então é a mesma coisa do outro, só que exclui 0, porque o Z é do 1 até 9. Então seria 6111 até 6199, excluindo tudo que tem 0 na terceira e na quarta posição. Tá? Por algum motivo, vamos supor, a pessoa foi lá e excluiu os zeros, né? Tá? Então isso daqui é menos restritivo que esse que é mais genérico, né? Tá? Esse é mais específico. Nesse caso aqui, 61, o terceiro dígito pode ser de 5 até 9 e o quarto dígito pode ser de 0 a 9. Então, isso daqui significa que é 6150 até 6199, tá? Então, isso aqui é uma faixa de 100 números, esse é uma faixa de 50 números, né? Então, eu estou limitando mais ainda, tá? 6150 até 6199, né, no caso. É uma faixa de 50 números. Essa regra aqui é muito parecida com as três anteriores, só que ele é totalmente diferente. Por quê? Ele tem que começar com 61, o terceiro e o quarto dígito pode ser qualquer coisa, mas como eu coloquei um ponto, significa no mínimo tem que ter 5 caracteres, né, 5 dígitos, né? Ou mais 5 ou 6 ou 7, contando que começa com 61, né? Tá? Então, se eu colocar 61000, atende a situação, mas não atende essa, nem essa, nem essa. Então, a regra essa é totalmente diferente dessas três anteriores. Se eu coloquei exclamação, aí sim. Aí significa que e atender isso daqui com 4 dígitos, ou mais do que 4, com 5, com 6, com 7, e assim em diante, né? Tá? Então, só o fato de colocar um ponto aqui, ele pode ter 15, 20, 30 dígitos, né? Não importa a quantidade, porque o ponto chega até para o infinito, né? Tá? Então, isso daqui, só pelo fato de colocar o ponto, tem que ter no mínimo 5 caracteres aqui, para executar essa regra. Esse daqui, no caso, tem 8x aqui, né? Mais o 9. Então, isso aqui é um número celular, né? Antigamente, que era 8 dígitos, dava mais trabalho, você tinha que pegar por faixas, né? Mas agora não. Agora com 9 dígitos, no caso do Brasil aqui, né? Fica bem mais fácil. Então, você digita 9 e mais, nesse caso aqui, 8 dígitos. Praticamente você já sabe que é um número celular local, né? Eu não estou colocando DDD nada, tá? Se você quer fazer uma ligação celular DDD, então simplesmente eu peguei os 9 dígitos mais os 2 números para DDD. Tá? Então, a pessoa vai colocar 11 e mais um número, vai de São Paulo, 21 mais um número, Rio de Janeiro. E assim você sabe fazer uma ligação interurbana. Se eu quisesse, poderia colocar uma regra aqui para 21, só para o Rio de Janeiro. Então é só colocar 21, 9 e xxxx. Aí seria qualquer ligação celular para o Rio de Janeiro. Como eu coloquei XX, ZZ nesse caso, né? Porque não interessa o zero aqui, né? Então, pode ser um interurbano para qualquer lugar dentro do Brasil, né? Ó. Esse aqui é a mesma coisa, só que com um zero na frente. Tem muita gente que está acostumado a colocar zero, DDD e o número, né? Esse zero aqui, necessariamente por VoIP ou qualquer outra situação, não tem necessidade, mas é uma convenção. Quando você tem uma central telefônica tradicional, toda vez que você quer fazer uma ligação para fora da central, você disca o zero. É uma regra da central tradicional. Então, quando você vai mudar isso para o VoIP, às vezes você põe esse zero, DDD e o número, justamente por causa dessa convenção. Teoricamente, esse zero no VoIP não tem necessidade. É só colocar o DDD e o número, o sistema já pega a saída automático. Esse zero era para pegar uma linha externa, né? Então, na central, a programação era isso. Discou zero, ele vai lá, verifica se tem uma linha disponível. Se tiver, ele já gera o tom e você vai discando o resto, né? No VoIP, ele nunca vai checar se tem linha ou não. Simplesmente vai pegar e disparar a ligação, né? Tá. Mas, por via das dúvidas, sempre a gente põe com zero, DDD e número para o pessoal não cometer erro. E essa situação aqui, no caso, eu estou colocando 0
XX é de operadora, e mais o DDD, e mais o número. Então, se você tem que discar com operadora, vamos supor que você vai pegar uma saída de um E1. Quando você sai por um E1 ou por uma linha analógica, é obrigatório colocar operadora, no caso, né? 0, operadora, DDD e número, para poder discar. Se for um provedor VoIP, não tem necessidade dessa operadora. Então, você põe 0, DDD e número. Tá? Então, assim, você vai ajustando essas regras conforme o teu plano de descagem. Se você vai ligar para alguns samais da filial, da matriz, aí você tem que saber qual que é a faixa daquela filial ou da matriz, aí você vai criando essas regras e pegando o tronco correspondente. Tá? Underline ponto, nunca utilizar, pois significa tudo, né? Então, underline ponto, se você colocar uma regra dessa, sempre vai passar por essa regra, qualquer coisa que você discar, sempre vai cair nessa regra. Por isso que nunca utiliza isso, né? Significa qualquer dígito que você digitar, vai passar por aqui. Inclusive, até uns caracteres especiais que o asterisco usa, a letra T, a letra I, um monte de outras letras, ele vai passar por isso também. Então, pode bagunçar tudo a plano de descarte, tá? Então, nunca usa isso. Uma outra regra aqui que tem dentro do asterisco, que é bom vocês saberem, é para vocês cortarem dígitos. Acho que ontem eu comentei um pouco que quando você tem o dólar, abre a chave e fecha a chave, isso é como se fosse uma variável ou um conteúdo, né? Tá? Então, aqui no caso, ele vai mostrar qual que é o resultado disso. Então, você tem um número de 1 até 9, né? Podia ser qualquer outro número aqui. 2.1. Na prática, o que significa? Quando tem 2.1, esse número 1 significa corte o primeiro dígito à esquerda. Isso é a regra do asterisco, tá? Então, se você tem aqui o número 1, ele vai cortar esse número 1 aqui. Então, vai resultar de 2 até 9, tá? Isso são regras do asterisco. Se aqui fosse o número 3, ele ia cortar o primeiro, o segundo e o terceiro dígito, e ficar só do 4 até 9. O resultado ia ser 4 até 9, se aqui fosse o número 3. Então, você vai ajustando esses cortes conforme o que a pessoa discou. Vamos supor, nesse caso aqui, né? Pessoa discou 0, operadora, o DDD e o número. Você quer descartar a operadora? Então, você põe o número 3. Em tudo que a pessoa discar, corte os 3 primeiros dígitos. Vai cortar 0 operadora, vai sobrar só DDD e o número. Se fosse alguma situação que você quer matar a operadora. Então, você põe o número 3 aqui. O que a pessoa discar aqui, lá no asterisco, existe uma variável chamada extend. Então, tudo significa tudo que o usuário digitou, o conteúdo do número que ele digitou, ele vai jogar dentro dessa variável extend. Então, normalmente aqui, em vez de você colocar esse número, você põe a variável extend, 2 pontos, e quantos dígitos você vai cortar do que a pessoa discou, né? Tá? Então, é uma maneira de você cortar dígito à esquerda, tá? Existem outras regras aí, mas, para o nosso caso, não vem em conta. Basta saber que esse número aqui, a quantidade de número que você colocar aqui, é a quantidade de dígitos que ele vai cortar à esquerda, tá? Isso é o suficiente para a gente interpretar na interface gráfica, né? Aí aqui eu parte do concatenação de variáveis, né? Então, se você tem uma variável, prefixo DDD, vamos supor que o prefixo DDD é o 11, né? Algum lugar você definiu esse prefixo é 11, você quer ligar para São Paulo, então ele vai pegar a variável 11, somar com 3004, né, que seria um prefixo de um número, algum tipo, e aqui seria talvez o DDR ali, né? Então vamos supor ter o ramal 1000. Então ele vai formar a string 11, 3004, 1000. É o que eu coloquei aqui. Isso aqui é a variável prefixo, esse aqui é o 3004 que está aqui, esse aqui é o teu ramal. Então ele vai fazer a string 11, 3004, 1000. Então, concatenação é só colocar um do lado do outro, não precisa colocar mais, não precisa colocar aspas ou qualquer outra anotação. Basta você colocar a variável e um do lado do outro ele faz concatenação, tá? Então, em alguns casos na interface gráfica a gente vai precisar disso daqui para poder
Às vezes você quer trocar a operadora, você quer adicionar o código do país, esse tipo de coisa, por isso que você precisa saber a concatenação aqui. Tá? Então, vamos ver agora como é que funciona a interface gráfica do Isabel, né? Então, quando você tem lá na interface gráfica, isso daqui, deixa eu ver lá, deixa eu pegar aqui o Isabel, né? Lá na rota de saída que você vai usar isso, tá? Na rota de saída, eu vou pegar aqui DDD celular, né? Que eu já coloquei algumas regras aqui. Tá vendo que existe o pipe aqui, né? E existe o mais. É sobre isso que eu vou ensinar aqui. Então, quando tem o pipe aqui, remove todos os dígitos à esquerda do pipe. Então, vamos supor, nesse caso aqui, tá vendo que tem um pipe? Eu coloquei alguma coisa aqui. Então, isso tudo que você colocar nessa posição, você vai ser removido. Você vai matar, tá? Por algum motivo, às vezes você tem que fazer isso. Então, tudo que está à esquerda do pipe é removido. E o mais adiciona um prefixo ao número discado, tá? Então, tá vendo que tem o sinal de mais. Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai somar com o resultado dessa subtração aqui, tá? Então, ele vai fazer isso. Nesse caso aqui, ele vai matar isso daqui e vai adicionar um zero, tá? Então, isso que significa o mais. Que, na verdade, é essa regra aqui, né? Você está concatenando e somando um com o outro, né? Por acaso, tá? Matando alguns dígitos à esquerda, é isso daqui, né? Você vai matar 3, 4, é essa regra aqui, né? Tá? Você digitou alguma coisa, você quer matar 3 dígitos. Então, seria esse 1, 2, 3, que se fosse colocar na interface gráfica, 1, 2, 3 estaria aqui. 1, 2, 3 e o restante ali, né? Então, é uma notação gráfica para a regra do asterisco, né? É a maneira que eles fizeram para interpretar as regras lá do asterisco. Então, vamos supor que você tem essa regra, 0,3xxx, né? Com 4x. O que significa? Que a pessoa vai ter que discar 0,3 e 4x. Vamos supor um número, 0,3 2003, que é um ramal que ele discou. Podia ser 0,3 mil, né? O que o sistema vai fazer? O que está à esquerda do pipe, o sistema vai matar. Tá? Ele vai matar esse 0,3 e o que ele vai enviar para o tronco? Somente o 2003, porque está aqui na regra. Se eu disquei 03 2003, atende essa regra, né? Ele vai mandar para o tronco apenas o 2003. Poderia ser 03 mil. Então eu disquei 03 mil, ele vai mandar 1000 no tronco. Esse 03 ele matou por algum motivo, não tem necessidade de mandar para frente, mandou só o 2003. Eu poderia até criar aqui uma regra. Vamos supor que 03 representa uma filial Curitiba. Quero ligar para Curitiba. Então, eu disco 03 mais o ramal lá de Curitiba. Aí ele sabe que tem que mandar para o tronco que interliga com Curitiba e manda o ramal lá para o servidor de Curitiba. Aí eu podia colocar 04 mais servidor de Brasília. 04 mais o dígito mais o ramal de Brasília, ele manda para o tronco de Brasília somente o ramal. Algo do tipo. Poderia ser, né? Tá? É uma maneira de você controlar isso daí. Essa aqui é uma outra regra. Tá? Então, tem 55 mais 0, pipe, 41 e mais aqui 2, 4, 6, 8 dígitos, né? Então, número fixo. Então, eu coloquei 55 mais 0, pipe e tal. Então, eu vou discar 0, 41 e um número fixo lá em Curitiba, no caso, que atende essa regra aqui, tá? 0, 41 e um número com 8 dígitos. Então, ele está atendendo isso. Quando ele mandar para o tronco, o que ele vai fazer? Ele vai matar esse 0, tá? O resultado desse 41, ele vai somar 55. Então, ele vai mandar 55, 41 e o número, tá? Qual que é a vantagem disso? Você vai discar 0 DDD número, ele vai mandar pelo tronco código do país, código DDD e o número. Vamos supor que você contratou um provedor internacional. Provedor internacional, normalmente eles obrigam você a digitar código do país, código da localidade e o número.
tá? É por isso que no caso, você tem que, em alguns casos, adicionar o código do país. Se você está dentro do Brasil, quer ligar para o Brasil, você jamais você vai discar código do país, né? Não tem sentido. Então, você vai colocar sempre 0, DDD e o número, ou DDD e o número, né? Então, se ele, por acaso, vai pegar um tronco externo, vai colocar 0, DDD e 55, DDD e o número, jogando o código do país, tá? Se fosse o caso do Brasil, né? Se fosse um outro país, aí você vai adicionar aqui o código do outro país, ele vai reencaminhar para o outro país, né? Tá? Então, isso vai depender muito Isso aqui depende da regra da operadora, né? Se a operadora quer código do país, DDD e número, vai assim. Tem algumas operadoras que põem, além desse código 55, põe um outro código na frente, antes, talvez um 0 ou um 1. Tem alguns que é 001, código do país, mas tal. Aí você tem que obedecer a regra da operadora para poder colocar de acordo com a operadora, tá? Então, essa regra é importante você trabalhar isso, inserindo o código da operadora, código do país, ou retirando, ou trocando o código da operadora também, né? Tá? Conhecendo bem isso aqui, dá para fazer muita coisa ali, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim, ou que o próximo passo é eu começar a fazer alguns exemplos dentro lá da interface. Porque a nível de regra de descarte, basicamente, isso é o suficiente para você fazer tudo que precisar dentro lá do servidor, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. A rota de saída aqui, você faz de acordo com a tua necessidade, né? Pode fazer por perfis, né? Funcionário, diretoria, tudo, ou pode fazer por tipo de ligação, DDD celular, DDD fixo, servidor, no caso, ligação local fixo ou ligação local celular, né? Mas isso só se muda no servidor. Não entendi bem a tua colocação, porque, na verdade, você vai usar essas regras de descarte sempre na rota de saída, né? Poderia ser até na rota de entrada também, outra maneira, né? Mas normalmente você usa bastante na rota de saída. E conforme essas regras, você vai mandar pelo tronco conforme a tua regra que você montou, tá? Existe, na verdade, eu não comentei aqui, eu estou criando regra de rota de saída, tá? Outbound rota. Deixa eu ver. Sim, mas no terminal ou no Isabel? Isso é no Isabel, né? Na interface gráfica, tá? Nós vamos mexer na interface gráfica, tá? O Fábio habilitou o microfone, se puder desligar ou se quiser conversar alguma coisa, perguntar algo, né? Eu vou deixar desabilitado o microfone do Fábio, só para não gerar ruído. A Cassama falou, eu posso criar essas regras de saída para cada tronco? Isso, isso que eu ia mostrar agora. Primeira coisa, essa é a rota de saída. Aí você cria essas regras, tá vendo que tem essas regras aqui, né? Que eu acabei de explicar, né? O pipe aqui, o sinal de mais, você põe um monte de regras, tá? Se vocês forem lá no tronco, trunks, né? No caso, que são troncos, vou colocar adicionar um qualquer, né? Opa. Vocês vão perceber que também tem rota de saída aqui, né? Ó, tá vendo? Você pode criar. Que eu uso como regra? Eu nunca coloco nada de regra no tronco. Senão vai confundir bastante. Primeira coisa que eu faço, quando você criou, vamos supor aqui, um provedor aqui, né? Peguei, coloquei um provedor, coloquei as regras, tá vendo? Eu não coloquei nada de regra, tá? Coloquei os dados do provedor aqui, não coloquei nada de regra. Eu faço o tratamento somente com a rota de saída, que é aqui. Se por acaso tiver necessidade, eu faço ajuste no tronco. É a melhor maneira de trabalhar, porque senão fica bagunçado, é difícil de controlar isso. Aí depois eu vou explicar por que disso
fazer alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver aqui o Davidson. Tronco é a mesma coisa que ramais ou linha? Não. Então, tronco é a mesma coisa que linha. É um canal de saída ou de entrada. Isso que é o tronco, tá? Gaudêncio, tronco e linhas e ramal é extensão. Isso. O Gaudêncio explicou lá. Tronco é linha, é igual linha. E ramal é extensão, né? E depois os ramais se conectam no tronco. Isso. Então primeira coisa que você faz, você tem aqui, né, os ramais que você criou, nesse caso eu criei 1000, 1100, 1200, que eu conectei no meu X-Lite. Podia ser um telefone IP, podia ser um ATA, um gateway, qualquer coisa, mas ele tem que autenticar como sendo ramal 1000, nesse caso aqui, né? Tá? Isso é um ramal, tá? Agora, esse ramal, se eu discar aqui um número 0, 11 e um número qualquer aqui, né? Vamos por 3333, né? 1111, é um número que eu quero ligar externo desse PABX. É um número para São Paulo e esse número aqui. Então o que vai acontecer? Esse ramal aqui, ele vai pegar uma rota de saída, ver qual que obedece essa string, né? Então aqui eu vou criar um monte de rota de saída, né? Ele vai pegar vai ter que obedecer essa string. Se obedeceu, ele vai pegar essa saída aqui, que aqui eu posso criar um monte de saídas, isso aqui são um monte de troncos, tá? É assim que funciona. Por isso que eu preciso colocar tronco. É igual se você tem uma central telefônica, se você não espetar nenhuma linha nessa central, você só fala entre ramais. Você não consegue falar para ninguém fora da tua empresa, né? Tá. Deixa eu ver aqui o Gaudêncio. Nesse caso, o ramal, para se conectar ao tronco, na necessidade de sair, ou seja, discar para fora da rede local. Isso. Então, o ramal precisa desses troncos para poder falar com algum telefone fora, ou para você falar com um ramal de uma empresa da filial que está interligada na tua empresa, né? Vamos supor que você está em Rio de Janeiro. Vamos supor que seja Rio de Janeiro. Eu quero falar com um ramal de São Paulo. Então, eu vou ter que pegar um tronco desse, interligando, vamos supor, a matriz para a filial, ele vai sair por esse tronco, vai tocar naquele ramal daquele local. Ou eu quero falar com um número de São Paulo, fazer um DDD para São Paulo. Aí ele vai ter que pegar um tronco desse, tá? É para assim que funciona. Nesse caso, internamente. Então, o tronco normalmente é sempre para ligar fora do PABX, tá? A ramal, aí você vai ligar internamente dentro do PABX, né? É que no caso do VoIP é diferente, que o ramal pode ser autenticado pela internet, né? Então, na verdade, é como se ele estivesse fora da empresa falando, mas internamente ele é um ramal. É diferente de um PBX tradicional. O PBX tradicional nunca vai ter um ramal fora da empresa, né? Então, muda um pouco o conceito, né? Tá? Então, eu vou aqui criar várias regras que só para talvez vocês entenderem. Então, primeira coisa, o nome da rota. Então, vou colocar aqui, como eu coloquei DDD, então vou colocar aqui local, tá? Para seguir o mesmo local fixo, né? Pra vocês entenderem todas as regras. Então, aqui é local fixo. A minha regra eu quero ligar para local fixo. Local fixo, né? Tudo. Aqui que é a regra. O que é um local fixo, né? Antigamente eu tinha que tomar cuidado, né? Com 8 dígitos, né? Porque normalmente tudo começasse com dígito 9, dígito 8, dígito 7. Em alguns lugares em São Paulo era até 6, 5 também, era celular. E a parte baixa ali, né, era fixo. Como agora no Brasil celular é 9 dígitos, aqui eu posso colocar tudo X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu coloquei 8X aqui, subentende-se que é uma ligação fixa, né? Eu não preciso mais preocupar se o primeiro dígito é 9 ou não, né? Tá? Então, se eu coloquei XXXX, entende-se que é uma ligação local, e aqui eu digo, eu quero sair por onde?
Eu quero sair para minha linha. Esse DAD é como se tivesse espetado uma linha, tá? Então, vamos colocar nesse sentido. Eu posso adicionar mais uma regra, caso a pessoa, sem querer alguma coisa, joga um 0 ali também, né? Vamos supor que ele colocou 0 e mais 8 números, né? Se ele colocou 0, ele vai matar o 0, vai mandar só 8 dígitos para minha linha ali. Então, vai funcionar normal. Então, eu posso até colocar algumas regras aí para evitar algum erro de descarte da própria pessoa ali, né? Tá? Então, local fixo, eu já fiz. Agora, eu vou colocar local celular, né? Para seguir a regra. Opa. Celular. Local celular. Então, aqui também a regra ficou fácil, é só colocar um 9, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. 9 mais o número, celular. Se eu quiser colocar com 0 na frente, também, só copio aqui, né? Ponho 0 aqui, se por acaso ele discou. Eu posso colocar operadora, um monte de outras coisas, né? E aqui eu pego, vamos supor, uma saída qualquer, né? DAD vai pegar uma linha. Se tivesse uma chipeira, podia pegar aqui a saída da chipeira e ia pegar sair fazer ligação celular para celular. Se aqui é uma linha analógica, vai fazer a ligação uma linha física para um celular, né? Aí você vai ajustando conforme o tronco para a regra de saída. Deixa eu ver o que o Gaudenz colocou. O tronco é um servidor, é um serviço que fica no meio entre sua empresa e a rede externa do celular. No fundo é um roteamento. Isso, no fundo é um roteamento, tá? Porque o tronco só vai funcionar através de uma empresa externa. Alguém tem que prover esse serviço, ou a operadora de telecomunicações através da linha física do E1, ou um provedor VoIP através de uma conta que vai fazer esse roteamento para fora da empresa, tá? Então, o tronco sempre tem que, você depende de alguém para poder funcionar, né? Você não consegue funcionar sozinho, você tem que contratar um serviço para ter o tronco, tá? O David, e SIP como seria? Eu não entendi essa pergunta do Davi, e SIP. Porque o que acontece? Esse tronco pode ser SIP. Vamos supor, se eu colocar provedor 1, esse provedor 1 é SIP lá, tá? É uma conta SIP que eu coloquei. Aí depois vocês vão ajustando isso, tá? Depois eu vou colocar umas regras básicas, depois eu vou, com o tempo, eu vou aprimorando mais só para vocês entenderem, tá? Agora vamos colocar DDD fixo, né? Tá? DDD fixo, né? Cheguei na regra. Então aqui, primeiro, DDD fixo, como é que é a regra? Então, o DDD, eu vou precisar de 2 dígitos, né, para DDD, né? E mais 8 para fixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 dígitos. Isso significa que é um DDD fixo. Só que aí tem que ver, vamos supor que eu vou pegar essa operadora, vou pegar minha linha direta, tá? No DAD, tá? Eu aconselho, inclusive, quando vocês criam a regra, vocês criam tudo em relação a um determinado tronco. Se aqui a gente escolheu o DAD, a gente joga essa regra ajustado para a linha física, no caso, né? Esse DAD significa que tem uma porta FXO, uma placa, né, dentro desse servidor, que tem uma porta FXO, e nesse porta FXO está conectada uma linha telefônica, tá? Ou seja, é como se fosse uma saída de uma linha analógica. Então, eu vou colocar aqui. Se você vai colocar uma linha analógica, tá? Normalmente é 0, o número, no caso, né? Aqui, 0 DDD e o número. Então, eu posso colocar aqui 0, tá? DDD e o número. Não, na verdade, tem a operadora, né? Então, vamos colocar aqui. Tem que discar com operadora, né? 0, operadora, DDD e o número, né? Eu estava esquecendo a operadora, tá? Então, vamos supor
que você contratou uma linha telefônica da Embratel, uma hipótese aí, tá? Embratel é código 21. Vamos supor que a pessoa aqui digita 015 DDD e número. Então está saindo pela telefônica. Então você vai pagar mais caro pelo fato de estar saindo por uma outra operadora, né? Então o que você faz para corrigir isso? Tudo que está à esquerda do pipe, ele vai matar. Então aqui o que eu ponho? 021. Tá? Não sei se deu para entender essa regra. A pessoa vai discar 0, qualquer operadora, DDD e o número. O sistema vai matar a operadora que a pessoa colocou e vai colocar 021. E vai sair por essa linha. Então, isso daqui, a grande vantagem é que se a pessoa esqueceu a operadora, jogou a operadora aqui, vamos supor, 041, jogou 015, 032, qualquer código, até 099 ele vai aceitar, ele vai matar o código da operadora, né? E vai substituir pela, nesse caso, Embratel, né? Ou eu posso criar uma outra regra que a pessoa esqueceu de digitar a operadora. A pessoa só discou 0, DDD e número. Eu vou lá e conserto que ele digitou com 0. Aí vai sair 021 e isso daqui. Se a pessoa discou só 0, DDD e número. Ou se a pessoa até esqueceu de discar o 0, só discou DDD e número. Eu venho aqui, adiciono a operadora. Então isso daqui é a maneira de eu estou corrigindo o erro do usuário, tá? Então, eu estou colocando todas as regras possíveis, mesmo que a pessoa comete erro sem operadora, aí pelo menos se ele discou sem operadora, o sistema já põe a operadora automática. Discou sem o 0, só colocou DDD e o número, o sistema já põe 0 operadora e o número. E assim você pode colocar um monte de regra conforme a tua necessidade, tá? Deixa eu ver como que o Gaudêncio colocou. Ou com os GoIP também. Isso, o GoIP, no caso, é uma saída via chip celular, tá? Então, você vai conectar ele, criar como um tronco com o GoIP, né? E depois você vai criar essa saída, adicionando lá o tronco aqui, onde você colocou o GoIP, né? Tá? Nesse caso, cada tronco tem seu dígito de saída para atender a operadora de cada celular que pretende contatar. Isso daqui vai depender muito da regra que você criou. Vamos supor que, uma hipótese, isso daqui vamos supor que isso daqui nesse caso que eu estou fazendo o quê? É DDD fixo, né? Bom, deixa eu só salvar aqui e pegar o do celular. Talvez fique mais fácil, né? Vamos pegar aqui DDD celular. Opa, DDD celular. Eu tinha colocado algumas regras aqui, eu vou só apagar aqui, né? Tá. Então, DDD celular, isso aqui é DDD, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, isso daqui é DDD celular. E aqui a pessoa vai colocar 0xx de operadora, né? Vamos supor que eu contratei o TIM, no caso, né? 041. Uma hipótese, tá? Então, eu vou colocar aquelas regras também, se a pessoa esqueceu de colocar operadora, né? Ele substitui por TIM, né? Mesma coisa aqui, se a pessoa esqueceu de discar o 0, né? Ele vai lá e põe TIM. Então, nesse caso, ele está fazendo uma ligação para celular, né? Que acho que eu coloquei 8 dígitos, hein? Na verdade, são 9 dígitos, né? Faltou um X. Tá? Como é celular, então tem que ter 9 dígitos, né? Então, aqui, a pessoa discar DDD para um celular, porque tem 9 dígitos, né? E aqui a operadora qualquer substitui por TIM. Então, como eu sei que vai sair por TIM, o que você faz? Aqui, você vai pegar a saída, se for um GoIP, qualquer coisa com chip da TIM, você pega o tronco que é específico da TIM. Se eu quiser mudar aqui o código, colocar 15, qualquer outro código, aí você muda conforme aqui, se é Vivo, se é Claro, se é Oi, tá? Aí você vai ajustando conforme o teu código da operadora com a tua saída do tronco.
Aí você cria talvez um tronco para cada operadora, né? Se você quiser sair com o código da operadora, né? Correto. Tá, deixa eu ver aqui. Seria a operadora que pretende contactar. Por que repetir 3 vezes? Isso, o Jorge até respondeu, só corrigindo erros do usuário. Porque aqui ó, a pessoa vai digitar 0, qualquer operadora, DDD e número. Sistema, se ele colocou 021 DDD e número, o sistema muda para TIM, 041 DDD e número. Se a pessoa discar só 0 sem operadora, DDD e número, o sistema vai lá e inclui a operadora da TIM. Se a pessoa discou só DDD e número, o sistema vai lá e põe a operadora TIM, entendeu? Então, é melhor você colocar mais regras, evitar o erro do usuário, do que a pessoa discar errada, dar erro e ficar reclamando e não consegue discar, entendeu? Então, mesmo alguma regra absurda que a pessoa digitou, aí se você consertar, ele vai... Aqui você pode discar com operadora, sem operadora e sem o 0 na frente, né? Tá? Por isso foi feito assim. Então, uma vez que está 0,41, você sai aqui pro... Aí você vai selecionar aqui, no caso, com qual que é a saída correta. Eu estou colocando todo o DAD aqui, né? Só para exemplificar. Então, nós já criamos local fixo, local celular, DDD fixo, DDD celular. Esse 9 aqui, é bom sempre apagar, porque quando se instala, automaticamente ele põe essa rota aqui. Essa rota pode confundir, porque tem regra aqui, ó, 9 ponto, né? Então, se discar 9 mais alguma coisa, vai cair nessa rota aqui. Então, ele põe automático, tá? Não sei por que ele põe automático. Apague ele. Além disso, no tronco aqui também, ele põe automático do DAD aqui, né? O DAD, como a gente está usando só como exemplo, mas normalmente você apaga se você não tem nenhuma placa, né? Nesse caso, nós estamos usando só como exemplo. Então, a gente está simulando que tem uma placa com uma linha aqui. Tá? Então, aqui, uma outra coisa que tem que observar bem, tá vendo que tem várias regras aqui, né? Ele obedece essa sequência aqui, tá? Então, normalmente aqui, a primeira regra é o mais restritivo e aqui é o mais genérico. Então, se você quiser mudar essa ordem, vamos supor que eu quero colocar local fixo ali, eu quero colocar local celular, né? DDD fixo e DDD celular, essa sequência. Aí eu aplico, aí no caso ele ficou naquela sequência. Então, ele vai testar essa rota, vai testar essa, testar essa, testar essa. Tá? Então, tem que tomar um cuidado. Se eu coloquei uma regra genérica aqui, ele executa essa regra, já nem testa as outras, né? Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo saindo para o DAD, né? Agora, vamos supor que você quer... Deixa eu ver aqui. Eu acho que deve dar certo aqui, porque o meu DAD não está funcionando, ele deve passar no segundo tronco. Então, vamos fazer um teste só para o celular, local celular. Tá? Local não, é DDD celular. DDD celular. Então, eu estou com DDD celular, é essa regra... Opa, eu peguei errado. DDD celular. DDD celular, o que ele está saindo? Sempre 0, operadora e DDD e o número, né? Então, a saída que ele sempre vai mandar 0, operadora, DDD, número. O Galdem está dizendo, DAD é placa. Essa DAD aqui é a interface é o driver, né, no caso, para uma placa da Digimo, tá? Então, significa como se tivesse uma placa com uma porta FXO saindo por uma linha ou um E1 também, tá? É na rede telefonia, no caso. Então, vamos supor que, caso essa placa esteja com problema, eu quero que ele saia pelo provedor 1, tá?
Qual que é a vantagem disso? É backup. Se o primeiro está com problema, ele vai tentar o segundo, ou pode tentar o terceiro e assim por diante, tá? Caso seja necessário, né? Só que agora vamos ver aqui. Ele sempre vai sair 0, código da operadora, DDD e o número, né? Quando você sai pelo provedor, normalmente você não põe código da operadora, né? Vai dar erro se colocar código da operadora. Então, por isso que agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu tronco, como eu estou usando o provedor 1, né? Eu estou usando o provedor 1, o que eu vou ter que colocar aqui? Vou ter que colocar aqui, no caso, o DDD, né? E o celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos. Isso é um número celular. Da regra de saída, lembra que sempre vai ser 0, operadora, DDD e o número. Então, eu vou colocar aqui 0, operadora, que é XX, né? E o número. Como esse provedor, ele tem que sair 0, DDD, número, então eu ponho um 0 aqui na frente. Vocês entenderam por que eu fiz isso? Porque pela regra da saída, sempre vai ser 0, operadora, DDD, número. Aqui eu estou matando o 0, operadora, vai aparecer DDD, número, e como operadora, normalmente toda operadora é 0, DDD, número, então eu estou adicionando o 0 aqui. Então, eu estou ajustando aquela regra de descagem para esse tronco que é o provedor, entendeu? Por isso que eu te falei para vocês, nunca põe nada de regra aqui. Você só põe se precisar. No caso do DAD, que é a placa, como ele já está vindo certinho, vai mandar pelo tronco correto, eu não preciso mudar nada aqui, porque eu já fiz para sair pelo DAD. Agora, como eu quero sair pelo provedor, por isso que no caso aqui, eu coloquei ajustando o provedor. Eu matei a operadora. Aí só vai sair 0, DDD número, que é a regra normal. Se fosse um provedor internacional, normalmente você vai colocar o código 55 aqui. Aí vai sair 55, DDD e o número, né? Se fosse um provedor internacional. Se for dentro do Brasil, normalmente é 0, DDD e número, tá? Entenderam como é que foi feito isso, né? Então, vamos testar aqui. Eu vou pegar... É muito cheio de detalhes aqui, mas se vocês entenderem bem isso, eu vou pegar aqui o meu CLI, né? Para vocês entenderem. Eu vou discar para o meu celular. Aí vai cair naquela regra que eu coloquei, né? 9, 88, 12... 6323. Vamos ver se vai sair normal. Na verdade, ele... Bom, vamos só vasculhar aqui. Eu estou no CLI. Vamos pegar aqui. E eu acho que ele já até... Ele perdeu uma parte. Mas está vendo aqui que eu disquei 0, DDD e número. Acho que dá para vocês verem aqui. Está vendo que está com 0,41 aqui? Lembra da regra que a gente tinha que colocar a operadora? Então, justamente ele fez isso. Ó. Eu só disquei 0, DDD e número, 0,24 o meu número do meu celular. Ele colocou 0,41 aqui, tá vendo? Aí ele foi tentar sair no DAD, né? Ó, a saída primeira é DAD, né? Aí ele percebeu como está indisponível, aí ele pegou a próxima rota, tá? Ele pegou a próxima rota e pode ver que na próxima rota, saindo pelo provedor 1, ele matou o código da operadora. Por quê? Na regra do provedor 1, ele chega lá 0,41, o DDD e o número, aí ele mata a operadora e manda isso daqui. Entendeu como é que funcionou, né? Primeiro, ele jogou o código da operadora, que eu não digitei com o código da operadora, e depois ele matou o código da operadora, que ele viu que a saída do DAD está falho, ele pegou a próxima saída, que é o do provedor VoIP. Aí
como eu disse, não pode ser código operador. Ele foi lá e matou, tá? Isso que ele fez aqui. Ó, aqui ele jogou 41 e depois ele tirou. É que ele perdeu uma parte aqui, né? No caso, deixa eu só mudar aqui, aumentar a quantidade de linhas, né? Window aqui, né? Então, colocar aqui 4.000 linhas, aí não estoura o buffer, né? Tá? Então, isso que ele fez. Eu posso fazer um outro teste aqui também. Dar um monte de enter aqui, só para ficar mais fácil ver que começa aí. Eu vou colocar 0, operadora. Vou colocar 99 de operadora, DDD, né? E o número. 9, 88, 12, 6323, tá? Tá, então vou dar um exit só para não... Ó. Então tá aqui, né, ó. Vamos pegar aqui o que eu disquei. Meio chato de ver isso, mas é... Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o número que eu disquei, né? 0, 99, né? DDD e o número. Então vamos rodar um pouquinho para baixo. Ó, tá vendo? 0,99 é o que eu disquei. Tá vendo que 0,41 ele já mudou para 41. Ou seja, ele matou a operadora 99, que eu joguei até um errado, né? Ele mandou para 0,41. Aí ele vai tentar sair pelo tronco, tá? Ó. Daí deu erro, aí ele vai pegar a próxima saída, né? Opa, o que? Deu erro lá, ele vai pegar a próxima saída, né? E a próxima saída, o 0,41 ele mata e põe só o 0,24 e disca pelo provedor aqui. Tá? Opa, tem uma pessoa guardando aqui. Então é exatamente aquilo que eu queria, né? Ele fez, tá? Então, se eu disquei na rota de saída aqui, DDD celular, né? Tá? Então, eu disquei com operadora, sem operadora, ele caiu aqui, ele sempre está jogando o 0,41 que eu pedi para ele. Tá? Então, se eu coloquei o 0,99, o primeiro que eu disquei, ele caiu nessa regra, 0, DDD e o celular. A segunda regra que eu coloquei, 0,99, DDD número. Ele mata isso daqui e adiciona 0,41. E vai sair pelo DAD. Deu erro no DAD, ele vai pegar a segunda, que é o provedor 1. Chegando no provedor 1, então ele vai pegar o tronco do provedor 1, né? Como aqui sempre chega 0 operadora DDD número, vai chegar sempre 0,41, DDD número, mata o 0 operadora e põe só o 0 DDD em número. Tá? Então ele fez exatamente o que eu queria e assim eu posso trocar. Cada operadora, se for código do país 55, você põe 55. Se cada operadora mudou regra, você tem como você colocar na rota de saída diversos troncos aqui e ele vai adaptando para cada tronco. Tá? Aí você vai colocando várias rotas que você precisar aqui, né? Vamos supor. Aí tem os especiais, né? No caso aqui, os especiais, o que é? É 1xx, né? Você vai colocando um monte de regra, né? 1xx, vamos supor que vai pegar pelo DAT, vai ter que sair pela linha física, porque no VoIP não existe 102, 103, 190, essas coisas. Você vai pegar, vai criar rota para o tal. Vamos supor que você vai fazer uma interligação de uma matriz ou de uma filial, né? Vamos colocar aqui uma interligação de uma matriz, né? Vamos supor que todos os números da matriz começa com 3xxx, né? Então, se você fez um planejamento certo, tudo começa com 3xxx, que ele vai mandar para o tronco da matriz, né? Tá? Assim, você vai criando um monte de regras, né? Tá? Vamos supor que da matriz seja preferencial, você põe ele primeiro lá na frente, especiais também, tudo, né?
Aí vai obedecer essa sequência, né? Então, no matriz, toda vez que você está no teu sistema, discou 3xxx, vamos supor 3.200, ele vai mandar lá para a matriz, que é um ramal lá da matriz. Chegando na matriz, ele vai rotear certo para o ramal, né? Aqui daí você vai colocando um monte. Se você pode capturar uma linha do outro lado também, dá para fazer um monte de coisa aqui. Basta você saber trabalhar com esses códigos aqui, né? Não sei se deu para entender, no geral, como é que funciona, tá? Que entendendo isso, você consegue fazer um monte de outras coisas, tá? Que nesse caso eu não mostrei interligação, né? Nesse matriz, você vai criar um tronco IAX interligando os dois servidores, aí os dois servidores vão ficar trocando informação como se fossem dois servidores, uma extensão do outro, né? Então, mas conforme essas regras aqui, você vai colocando justamente para evitar que o usuário digite errado, né? E você vai adaptar para cada tronco, se vai discar com operadora, sem operadora, com código país, sem código país, aí você vai fazendo os ajustes em cada um, tá? Alguma dúvida do que foi dito aqui, né? Tá. Isso é algo que, se vocês aprenderem bem, você consegue explorar bem os recursos de cada tronco, de cada central, né? Tá. Então, isso daqui é mais isso que eu fiz, só que algumas opções a mais, né? Tá. Então, isso é algo muito importante, tá? Muita gente, às vezes, não sabe a regra, põe de um jeito só, aí a pessoa diz que é com operadora, são operadora, começa a dar um monte de erro de descagem, né? Bom, esse era o último webinar, e o Combo Black Friday, né, que no caso é hoje e amanhã, no caso. Quem quiser participar, é só preencher esse formulário, né? Alguma outra dúvida do que foi dito, tudo, né? Tá. Ô, professor, tudo bom? Oi, tudo bem, pode falar. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Você poderia me falar qual que é a diferença do CIP11, do CIP13 e do CIP16? O asterisco, você diz, né? Asterix, B, perdão. Não, então o que acontece no Asterisk é uma linguagem de programação que ele vai evoluindo com o tempo, tá? O 11, eu nem sei, o 11 acho que foi desenvolvido mais de 10 anos atrás, né? Então, o que acontece, existe a evolução da linguagem. Então, o que vai acontecer com o tempo, que as linguagens eles vão modificando e a sintaxe muda. Vamos supor um exemplo aqui, tipo o comando dialplan, né? Tá? Dialplan é show e mais alguma coisa. Se você pegar um asterisco muito antigo, se discava assim, show dialplan, tá? E o nome do dialplan. Se você pegar um asterisco bem, nem sei que versão 8 talvez, ou menos que isso, era show dialplan. Só que se eu digitar aqui agora, dar um tab, enter, ele vai dizer que não existe esse comando. O comando show deixou de ser um principal. Então, o que vai acontecer com o tempo da linguagem? Então, quem desenvolve uma interface gráfica, ele vai desenvolver conforme os comandos do asterisco. Então, se ele fez no asterisco antigo, que usa show dialplan, e vai rodar no asterisco, vamos por 11 ou mais versão mais recente, vai dar comando inválido. Então, o asterisco 11, ele é bom para você usar o asterisco 11 se você vai usar o módulo de call center, porque o módulo de call center foi desenvolvido há uns 10 anos atrás, que era o asterisco 11 que estava no caso do mercado. Aí surgiu o asterisco 13 e depois o 16, agora já tem até o 18, né? O Isabel aceita só até o 13 e o 16. Então, a versão do asterisco, teoricamente, não faz muita diferença para quem está começando a aprender o tudo tal. Ou seja, se você não vai usar o módulo call center, já instala com asterisco 16, que seria a última versão, você vai aprender já na última versão. Tá? O que acontece? Se você pegar um asterisco até de 10, 15 anos atrás, ele já faz
acho que 95% de tudo que o mundo precisa. Então, o que tem de uma versão para outra, às vezes é pouca coisa que mudou, às vezes mudou um pouco de sintaxe, uma outra coisinha pequenininha, que é coisa específica que algum programador precisa tudo. No geral, quase todo mundo não. O pessoal quer ligar para um ramal, pegar um tronco, ring group, essas coisas que não muda de uma versão para outra, né? Tá? Então, não faz tanta diferença assim. Pode ser que tenha alguma coisa de performance, é mais ajustado ao hardware, alguma coisa assim, né? Então, mas a nível de para o usuário normal, não faz tanta diferença assim. Para quem é desenvolvedor, pode ser que no Asterisk 16 ou no 18 eles fizeram a adaptação que ele estava esperando. Aí sim ele vai lá e usa aquela funcionalidade, né? Mas, no geral, não faz tanta diferença não, tá? Entre uma e outra. Aí, lógico, tem que ver questão de vulnerabilidade, questão de performance, conforme a CPU, um monte de outras coisas. Aí alguns detalhes mais específicos. Pode acontecer também, né? Mas por isso é que tem muitos comandos, ele muda a sintaxe de uma versão. Toda a linguagem de programação é assim, né? PHP, né? Tem PHP, você desenvolveu a página numa versão do PHP, de repente o servidor muda a versão do PHP, muita coisa para de funcionar. Aí você tem que ir lá no código modificar para ficar compatível, né? É assim que funciona no Asterisk também, tá? Alguma outra dúvida, né? Bom, se ninguém tiver dúvida, né, no caso, tá? Eu vou encerrando por aqui e boa noite a todos, então, tá? Até a próxima, então.